Olá pessoal, graça e paz. Eu estou entrando um pouquinho antes, né, para convidar o pessoal aqui. Eu sou o pastor Márcio e nós vamos ter aqui uma live muito abençoada a respeito de criatividade e fé. Eu tenho um convidado especial que é o Bispo Orlando Soares, lá de São Caetano do Sul, né, em São Paulo, no estado de São Paulo. E ele vai estar, ele é o fundador da Escola de Finanças e Deus tem usado ele nessa área. E eu acredito que nós vamos estar trazendo uma direção, uma palavra dos céus para ajudar muitas pessoas nesse tempo que estamos vivendo, né? O Erlan, seja bem-vindo. Vai divulgando aí, pessoal. Olha, eu vou estar com o Bispo Orlando. Olha só quem entrou aí, a minha mãe, lá de Porto Velho também, a minha convidada, né? A mulher que intercedeu para que hoje eu estivesse aqui, né? Exercendo esse chamado pela misericórdia de Deus. E eu creio que muita gente vai entrar aí, né? Muita gente vai entrar para participar desta live abençoada que vai começar às 18 horas. Eu entrei um pouco antes, né, para convidar o pessoal para nós participarmos juntos, né, participarmos juntos aí deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, desse tempo que vai ser precioso, ok? Então daqui a pouquinho o bispo Orlando Soares, ele vai estar comigo e ele que vai estar trazendo palavras. Seja bem-vindo aí o meu discípulo Manuel Júnior. Olha só, Manuel, eu tô com essa camisa aqui bonita, né? Da marca da paz. Olha aí, eu sou um vencedor. Então, Jair, você é um vencedor? Então, se você é um vencedor, vamos estar juntos agora, nesse tempo que vai ser precioso. Eu vou estar aguardando o bispo entrar aí para a gente poder fazer o convite, né? E aí vai ser bênção de Deus, né? Eu vou até mandar aqui. Muito bem, retornando aqui, né? Retornando aqui para a gente participar desses minutos que serão bênção de Deus. Dando uma ajeitada aqui Ele já me avisou aqui que vai entrar, né? E esse é o tempo que a gente vai conversando aqui com as pessoas, né? Muito bem, glória a Deus. Vamos lá, pessoal, vai mandando convite aí, vai avisando o pessoal aí agora às 7 horas, né? Já estamos aqui no horário e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, né? Vai ser muito produtivo para você que está aí, que vai participar conosco desse tempo, ok? Estou aguardando aí o pessoal entrar. Glória a Deus, Deus é bom. São 7 horas. E eu tava agora há pouco lendo a respeito desse assunto, né? Esse assunto que nós iremos falar. E eu estava lembrando de Salomão, né? Salomão, ele é uma referência. Ele é uma referência. É claro que a Bíblia fala sobre ele, né? Muito bem, o Bispo Orlando já entrou aí. Eu vou chamar ele aqui para participar aqui conosco, né? Glória a Deus, já estou chamando o Bispo aí para estar junto conosco. E o pessoal está começando a entrar.
Aí Olá, sim. Orlando. Como vai, grande guerreiro, pastor Márcio? É isso aí, nós somos guerreiros, né? Eu estava aqui falando com o pessoal antes de você entrar. Olha só a Ah, camisa, eu sou um vencedor, né? é E isso aí, ó, isso aí. todas, É muito todas as forte. pessoas que vão estar conosco agora nesse tempo são os vencedores. Eu creio nisso, eu creio. Cada pessoa que acredita no trabalho de Deus, no reino de Deus, é mais que vencedor, hein? Eu queria que o senhor se apresentasse, eu já lhe conheço, né? E o pessoal tá. Vamos deixar um pouquinho para depois, que o pessoal está começando a entrar aí, né? Certo. Eu estou aqui em Santarém, o senhor está em Eita, no Pará, rapaz. Santarém do Pará, né? E o senhor está em São Caetano, não é isso? Isso, eu estou em São Caetano do Sul. Inclusive, aí entrou um amigo, o pastor Jairo Gavin, aí, ó, homem forte, homem que entende muito da visão. Inclusive, ele acabou de fazer um seminário há pouco tempo sobre crescimento exclusivo, explosivo, muito forte. Nós estamos aqui em São Paulo, pastor Márcio, na cidade de São Caetano do Sul, né? Eu pastoreio a igreja aqui do Evangelho Quadrangular e tem sido uma bênção estarmos aqui, fazer a obra de Deus, servir as pessoas, servir o reino e as igrejas. O senhor lembra do pastor Jorlan Ferreira? Muito, muito. É parente, é primo meu, então ele também está na quadrangular, Ah, lá é em teu São Luís do primo? Maranhão. Ele é teu primo? Ele é meu primo. Ah, rapaz, ah, tá aí a novidade. Eu sabia que tinha alguma coisa, tava. Porque fazem, eu acho que uns 15 anos que eu não vejo o Jorlan, acho que uns 15 anos que eu não vejo o Jorlan. Ele tá lá pelo Maranhão. Maranhão. Depois eu vou lhe Aí passar o tá tendo contato. lockdown aí, é? Oi? Aí tá tendo lockdown? Em algumas cidades do Pará, 10 cidades do Pará, mas na minha, aqui em Santarém, a gente está com um toque de recolher, que era às 21 horas até 5 horas da manhã. Parece que mudou agora, vai ser às 20 horas, né? Ah, E está tendo essa situação, o comércio, durante o dia normal? durante o dia das 9 às 15 horas, funciona o comércio. Ah, As aqui, igrejas não estão aqui tá funcionando. fazendo o seguinte, as igrejas estão proibidas em São Paulo até o dia 31 e não pode abrir nada, parte de alimentação, só se for delivery, não pode comer lá, tem que pedir, ou levar, ou pedir para entregar em casa. E carro só pode sair um dia sim, um dia não. Tipo, hoje é dia 14. Aí o carro que tiver o final par, hoje anda. Aí, quando for amanhã, que é dia 15, o carro que tiver o final ímpar é que anda. Se sair num dia que não é, leva multa. Ah, entendi. É. O Bispo Orlando, para você que está nos assistindo, a gente se conheceu em Recife, né, Bispo? Recife, há 22 anos. 22 anos, né? Já faz um tempinho, né? 1998. O senhor lembra porque foi quando o senhor casou, né? Exatamente. Eu fui para lá para inaugurar a igreja. Na época eu era do Ministério do Ayer Soares. E fui para lá, inaugurei e no mesmo ano casei. Foi isso mesmo. E aí eu passei um tempo lá com o bispo, lá ralando com ele, né? No início daquela Foi obra. arrancando toco. Inclusive eu cheguei primeiro, que antes do senhor chegar, a gente estava pintando a igreja, Isso. ajeitando e aquela coisa toda. Você veio de João Pessoa para lá, né? Que você estava com o pastor Orlando, meu xará, né? Tava com o pastor Orlando e fazia uma campanha lá naquela cidade lá, Ribeirão. Ribeirão, isso mesmo, Ribeirão. Ribeirão. Ah, ali fazia o quê? Já tinha uns 2 anos ali? Ali já tinha um tempo 2 anos, ali. né? Então, Teve desde primeiro aquele. 96. Tinha um pastor primeiro lá que fazia campanha, né? Que era o Vieira, né? Pastor Vieira. Aí Sim, depois ele saiu, aí eu assumi.
Fiquei Ah. lá. E daí, quando você ficou comigo ali em 98, 99, tu foi para onde? Eu voltei para João Pessoa, casei em 2000, né? Aliás, o Sim. pastor Orlando me mandou para o sertão lá, para Patos. Eu comecei a igreja em Eita, Patos. sim. Aí passei um ano na igreja, me casei também. Vou fazer 20 anos de casado agora, né? Meu Deus do céu. E em Como o tempo... 2001 eu vim para o Pará. Uau. 2000 e? 2001. 2001. Aí eu Caramba. fiquei com o pastor Zé Maria. Me Zé Maria, lembra? começando em Belém ali. Aí eu fui para Castanhal, abri a igreja em Castanhal e depois vim para Santarém. Aí Santarém eu fiquei entre 2003 a 2005. A pastora, minha Ó, tá esposa, botando entrou aí, ela 2002 está aí, me ó. Tá botando corrigindo. 2002. A pastora Luciana entrou e está me corrigindo que foi 2002, né? Mulher que é bom de data, né? Ainda Rapaz, bem disso, porque eu não. Ainda bem que eu sei a data do nascimento, a data do casamento. ó, não pode esquecer data do aniversário da esposa e nem de casamento. O resto tá tudo tranquilo. O resto, graças a Deus, vai tudo bem, né? E como é que vai a Bispa Fátima aí? Tá bem, tá bem. Ela, ó, Nicole nasceu em 2001. Ela tá bem, ela tá atendendo um pessoal aqui, dando um discipulado aqui para um pessoal aqui. E eu tô aqui aproveitando para fazer a live contigo aí. Amém. Aí entrou a pastora, a minha mãe lá de Porto Velho também tá aí, né? Tem algumas Olha, é um prazer. ovelhas, o pessoal de Dom Eliseu, né? O Jefferson lá de Goiânia. Tem um pessoal Rapaz, entrando aí que eu conheço, né? Que está participando. A gente está aqui. Eu convidei o senhor, bispo, que eu sei que essa é a sua área, né? A gente veio de uma igreja que era muito forte nessa área de finanças, né? O pessoal, sim. quando eu cheguei aqui na Nova Aliança, o pessoal sabe disso, eles brincam comigo até hoje, porque é uma É, área, né, que a Igreja da Graça, a qual nós fizemos parte, né? Eu sou grato por essa igreja, porque foi aonde eu me converti, né? Aonde eu cresci espiritualmente, aonde eu aprendi muitas coisas, mas foi por um tempo, né? A vontade de Deus é sim. que eu estivesse aqui hoje, que o Senhor estivesse aí, e a gente entende que a gente serve não é um ministério, mas o reino de Deus, né? Então, o reino de Amém. Deus, como a gente muda de casa, né? Eu já morei em muitas casas, eu acredito que a gente muda também pela vontade de Deus. Vai evoluindo, E né? eu sei que o senhor se especializou nesta área, né? Como o senhor mesmo disse, fundou uma escola de finanças. Eu tenho Isso. acompanhado algumas aulas e aprendido. E eu acredito que essa pessoa que está nos acompanhando agora, ela também vai aprender com aquilo que o senhor vai falar. Então eu não vou falar muito. Eu estou aqui para aprender junto com o senhor, com aquilo que o senhor tem, né, para nos falar, para nós conversarmos. E aí Amém. a gente falou aqui, desde quando a gente combinou em fazer, a gente falou de criatividade. E eu comecei a Isso. pensar, né? Criatividade é pensar, é sonhar, né? E tem pessoa que é imaginar algo, é criar algo, né? E eu estava lembrando que quando se fala, eu estou falando, depois o senhor vai, né, falar do que o senhor decidiu falar conosco. Eu Sim. estava pensando que alguns nomes que nós conhecemos são muito fortes, né? Quando, por exemplo, você fala de Harrison Ford, você vai para a área do automóvel, né? Quando você Exatamente. fala de Salomão, vamos passar para a Bíblia. E eu estava estudando isso, né? Salomão. Aí fala logo de quê? De riqueza. Né? Porque o homem Exatamente. mais sábio, sabedoria e riqueza foi Salomão. Então, quando se vê na Foi. Bíblia o homem mais sábio, quando fala de um rei, lembra de Davi. Né? Então, é Verdade. necessário que hoje se levante pessoas para deixar um legado, né? Para deixar um nome. Essas Sim. pessoas precisam entender que nasceram para deixar um legado, para que alguém amanhã lembre delas. Eu quero que alguém lembre de mim no futuro
como um pastor, um bom pastor, né, que se esforçou com toda a sua força para cuidar, para pastorear, para levar famílias a Deus. Deus tem me usado muito para casar pessoas, né, casamento. Eu casei muita gente em Donizeu, casei já muita gente nesses 3 anos aqui em Santarém. Amém, pastor? Certo. Então, Amém. bispo, então eu queria que o senhor te falasse conosco, né, a respeito de criatividade e fé. Eu lembrei de Salomão e lembrei de Jacó, né? Mas vamos falar. Queria que o senhor falasse aí conosco sobre criatividade. Uau! Pastor Márcio, para mim é um prazer, né, muito grande. Quero aí saudar todos da igreja em Santarém, aí no Pará, da Nova Aliança. E creio que é uma igreja com uma visão de reino. Está aí um pastor amigo meu, Djalma Luz, aí, que entrou aí também, que Deus abençoe. Entrou também o pastor Júnior Palhano, que Deus abençoe a vida dele também. Entrou o Gabriel, lá de Recife, né? E deve estar com a mãe dele lá também, a pastora Silvânia. Então, que Deus venha estar abençoando. Em relação à criatividade, é muito importante as pessoas entenderem que todo recurso que nós precisamos está dentro de nós. Então, eu me recordo, quando o senhor fala de Salomão, eu me recordo quando ele vai até Deus e ele tem o privilégio de escolher, fazer um pedido. Então ele poderia pedir riqueza, ele poderia pedir dinheiro, mulheres, fama, e aí ele vai e analisa e diz: eu quero sabedoria. E quando ele pede sabedoria, Deus diz a ele: porque não me pediste riqueza, nem isso e nem aquilo, mas sim sabedoria, eu vou te dar a sabedoria acrescentada de riqueza. Então, o Salomão teve uma criatividade. Ou seja, se eu pedir dinheiro, dinheiro acaba. Se eu pedir uma casa, um palácio, de repente posso ser roubado ou alguém tomar isso de mim. Mas se eu pedir sabedoria, olha a criatividade dele aí. Sabedoria, eu terei então tudo aquilo que uma pessoa precisa. Saberei julgar, saberei resolver problemas, e aí que está o segredo. A riqueza, ela é um resultado de resolver problemas. Então, toda pessoa criativa, ela prospera. Então, nós podemos começar, pastor Márcio, por uma palavra chamada imaginação. Imaginação, ok? Então, essa palavra vem de imagem, que é tipo uma foto, né? Imagem e ação. Então, imaginação seria uma imagem em ação. Criatividade dá no mesmo, é criar e ter uma atividade, ou seja, é algo que você vai fazer surgir do zero, e isso tem que estar em ação, tem que estar em movimento. Quando as pessoas dizem assim, chegou a quarentena, vamos colocar aqui a palavra do momento, quarentena. Quem é que vai se dar bem na quarentena? Pergunta que não quer se calar. Quem tem muito dinheiro ou quem é criativo? Basicamente é quem tem criatividade. Criatividade. Por quê? Nós estamos vendo pessoas como o dono do Pão de Açúcar tendo prejuízo de sei quantos milhões, né? Eu vi agora uma reportagem, tem um restaurante muito famoso para cá, pastor Márcio, eu não sei se tem aí em Santarém, chamado Galetos. Ele tem 50 anos, essa empresa. Está fechando várias... Aqui eu não conheço, não. Não, né? Aqui já fechou em vários lugares. Igrejas estão fechando, igrejas que são, assim, 40 anos de existência, 30 anos de existência. Podemos dizer que essas igrejas têm um império e estão fechando portas. Por quê? Porque não é o dinheiro, é a criatividade. Então,
tem gente nesse momento da crise que está ganhando dinheiro. Bispo, alguém me disse ontem que o dinheiro não desapareceu, ele só está mudando de mão. Pronto, fechou. O dinheiro, ele não desaparece, ele troca de mão. Somente isso. O dinheiro é emocional, né? O senhor pode ver, por exemplo, quando tem uma má notícia no Brasil, o dólar sobe. Sobe. E aí o dinheirinho troca de mão, vai para quem tem dólar, né? Quando tem uma notícia boa no Brasil, o dólar cai. Então, olha o que nós temos que entender. Se eu tiver criatividade, eu saio de qualquer problema. Nós vemos o caso quando o rei, o faraó, falou que ia matar todas as crianças, na época de Moisés. E aí Joquebede teve uma ideia de ir até o rio Nilo, colocá-lo numa cestinha, chamou Miriam e disse, fica vigiando aqui, eu vou colocar no rio e vamos deixar o rio levar. E a história nós conhecemos, né? Que a filha de Faraó estava tomando banho ali na margem do rio, viu um cestinho chegando e tinha dentro desse cestinho um bebê, que era Moisés. No caso, não tinha nome. Ela que deu o nome à criança, Moisés, que significa saído, tirado das águas. Aí, pastor Márcio, entra o que o senhor falou hoje da nossa aula de hoje. Criatividade. Por quê? Miriam, ninguém perguntou nada para ela. Mas ela fez uma pergunta antes da mulher, a filha do faraó, pensar. Ela fez uma pergunta. A senhora quer uma ama para criar essa criança? Criatividade. Não é? Então não adianta ter fé. Né? Exatamente. Então não adianta só ter fé. A fé tem que ser uma fé inteligente. Então, a Miriam falou, a senhora é muito rica, a senhora é muito jovem, né? A senhora não quer alguém para ficar criando essa criança? E aí a filha do faraó disse, quero. Você conhece alguém? Não deu outra. Miriam chamou a própria mãe, que era a mãe do Moisés, e Joquebede criou o próprio filho, aí até os 40 anos de idade. Então, primeiro ponto que nós podemos destacar nesse primeiro bloco nosso aqui, é que a criatividade não tem a ver com muito dinheiro ou pouco dinheiro. Tem a ver com a questão da pessoa abrir a sua mentalidade. Criatividade vem de dar um jeito. No nosso Brasil, nós chamamos de se vira nos 30. Né? Se vira nos 30. É a pessoa que consegue resolver uma situação que ninguém está resolvendo. Então, eu sempre, quando eu dou as aulas, eu falo sobre isso. Gente, hoje em dia, quem está conseguindo viver e alcançar grandes resultados são as pessoas que conseguem se adaptar ao tempo, ao momento. Então, o senhor falou aí que aí não tem lockdown em algumas cidades. Na sua não está tendo, mas está tendo toque de recolher. Não é? Então, querendo ou não, temos que se adaptar a isso. Ou seja... Bispo, não me cortando mais, tipo assim, não está funcionando restaurante, os bares, muita coisa parou, né? Sim. Muita gente, o cara do carrinho que vende coisa ambulante não tá. Então, sempre tem alguém tendo prejuízo, né? Em todo lugar do mundo. Ó, e assim, ó, entrou aí o pastor Ricardo Oliveira, lá de Recife. Um abraço, pastor. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Que enquanto uns choram, outros vendem lenços. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. É forte, né? Então, é aí que tá. Então, quem está aqui conosco tem que entender o seguinte, você tem que vender lenço. Não adianta ficar chorando, mas não pode abrir a loja. Dá um jeito de vender alguma coisa online. Ó, o pastor Ricardo colocou aí, obrigado. Valeu, queridão. Pastor Marcos, lá também, ó, outro amigão meu aí de Recife. Então, o que eu quero que as pessoas entendam? Não é preciso ter dinheiro, é ter uma ideia. Quando você tem uma ideia, criatividade, isto faz com que
a recompensa, que é a prosperidade, a riqueza, venha. Então, ponto 1, criatividade é imaginação. Imagem em ação. Você tem uma visão, um sonho, uma ideia, você tem que executar. Beleza. Por exemplo, o senhor teve a imaginação, a ideia de fazer essa live comigo. Mas se o senhor não me mandasse o convite, não ia adiantar nada. Então, ia ficar só na imaginação, né? Exatamente. Ou então, só na imagem, sem a ação. Então, é imaginação. Imagem, pensamento, ideia, com ação. O senhor agiu, o senhor mandou o convite. Olha, o senhor pode fazer uma live comigo, quinta-feira, 7 horas da noite? Posso. Eu estou pensando em trazer um bispo em Santarém. Aí eu fico só pensando. Se eu não ligar para o bispo, não agendar, não vai acontecer. Ele nunca vai chegar em Santarém. É isso que as pessoas não entendem. Ó, Deus não faz acepção de pessoas. É simplesmente acepção de atitudes. Quem age tem poder. Quem não age não tem poder. Tem que agir. Então, para a audiência do senhor que está aí nos assistindo neste momento, eu queria dizer o seguinte: quem se antecipa, governa. Quem se antecipa, governa. Quem ficar de braços cruzados, não vai ter nada. Agora, quem se antecipa, governa. Alguns pastores, eu estou fazendo live com alguns, amanhã estou fazendo de manhã com outro pastor Luciésio, lá de Recife. E aí, o que eu tenho que entender? As pessoas estão sofrendo porque elas ficam só imaginando, delirando. O pastor Ricardo colocou, se não plantar, não vai colher. É isso aí. Tem que plantar, tem que agir, tem que ter atitude. Então, criatividade todo mundo tem. O cego de Jericó, lá em Marcos 10. Todo mundo passando, um barulheira danada, e ele diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí os discípulos, cala a boca. Você é um cego, você é um mendigo. Jesus não vai te ouvir. Ele gritava mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus parou e mandou chamar o cego. E aí o que acontece? Ele tirou a capa. Ele podia ir com a capa, mas ele lançou de si a capa e foi atrás de Jesus. Quando chega lá, olha a criatividade de Jesus. Pastor Márcio, eu faço uma pergunta para o senhor, para o pastor Ricardo que está aí, pastor Marcos, para o pastor e outros pastores que estão aí também. Se um cego chega para o senhor na sua igreja, pedindo ajuda, dizendo, o senhor pode orar por mim, e o senhor está vendo que ele está cego, o senhor vai perguntar o que ele precisa? Geralmente... Não. Já está vendo que ele é cego, né? Está vendo que ele é cego. E aí eu por muito tempo fiquei imaginando, por que Jesus perguntou isso? Aí entra criatividade. O que queres que eu te faça, né? Isso! O que queres que eu te faça? Por que eu entendo? Olha aí a Viviana aí, também, Deus abençoe. O que queres que eu te faça? É importante essa pergunta de Jesus, por quê, pastor? O senhor já está aí 19 anos no Pará. O senhor já deve ter atendido pessoas que o senhor foi ajudar e a pessoa disse assim, mas eu não pedi sua ajuda. Só pastor bem novinho, só pastor de um mês que nunca escutou isso. Pastor de 1 ano para mais já escutou isso. Eu nunca mandei o pastor me batizar. Eu nunca pedi o pastor para vir aqui fazer visita à minha casa. Por que ele está me dando bronca? Por que ele está puxando minha orelha? Eu devo alguma coisa para ele? Eu já peguei uns caras assim, entendeu? Uns caras que chegaram e disseram, o dia que eu precisar eu vou aí, pastor. Não estou te pedindo nada. Então, por isso que Jesus, ele é o pai da criatividade, ele revela o seguinte, você tem que ajudar quem pede. E quem sabe pedir. Então, é muito importante isso, porque olha a criatividade de Jesus. O que queres que eu te faça? Ele poderia pedir dinheiro,
como poderia pedir ficar curado. Ou dizer para Jesus, o senhor não está vendo que eu estou cego não, hein? Eu quero ficar curado. O que Jesus passa para nós? Tem gente que está cego, mas não quer enxergar. É verdade. E o pior cego é aquele que não quer ver. Tem pessoas que estão, o senhor falou aí, ó, de restaurantes, algumas lojas aí fechadas. Tem gente que está cego. Se ele ficar só reclamando do governo, reclamando do presidente, reclamando, ele vai morrer. Ele vai morrer de fome. Ó, o anjo do boleto chega. O anjo do boleto, essa é nova. Esse anjo é perigoso. É. O anjo do boleto chega. Você não pode ficar parado. Esse negócio de que Deus vai fazer melhorar, Deus vai fazer, e Deus está lá no céu dizendo assim, eu já fiz. É você agora que tem que agir. Né? O próprio Tiago, lá em Tiago 4,3, diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, quando alguém pede e pede mal, não recebe. Quando alguém quer alguma coisa e não se esforça, não recebe. Ó, eu quero dar aqui os parabéns ao senhor. Sabe por quê? Tem muito pastor reclamando e não faz live. Vá fazer live. Faça live, é de graça. Usa o Wi-Fi de casa, meu Deus do céu. Quer dizer, tem pastor que tem preguiça. Ah, mas eu não sei fazer. Aprenda. Ah, mas eu não tenho ninguém. Ó, todo mundo começa com 0 seguidores. Verdade. Todo mundo começa com 0 seguidores. Eu tenho feito muita... Eu estou fazendo agora com o senhor nesse horário. Às 21 horas eu vou fazer com o pastor lá de Paragominas. Parabéns. Parabéns, sabe por quê? Minha esposa fez. O pessoal tá todo dia, pelo menos na semana, tem que fazer 2, 3. Senão... Né? Pastor, olha só. Eu fazendo essas lives, o que aconteceu? Eu estive em Portugal em 2014. Então fazem 6 anos que eu não vou à Europa, não vou a Portugal. E nesse período de pandemia, o que aconteceu? O coronavírus também chegou em Portugal. Aí um pastor, o pastor Wagner Filho, ele me vendo, como o senhor vendo aí alguma coisa da escola de finanças, disse, olha, eu vou conversar com ele. E aí ele me mandou uma mensagem. O senhor está lembrado? O senhor esteve aqui na minha igreja em 2014, eu estou. Sabe o que aconteceu? Comecei a fazer uma live com ele. Várias pessoas começaram a entrar. Abençoou a igreja dele, porque as pessoas gostaram. Domingo agora, ele vai fazer um culto às 10h45 da manhã lá em Portugal. Aqui é 4 horas a menos de Portugal. Aí ele pediu para eu fazer e pregar no culto dele, 6h45 da manhã. Aí o que eu fiz? Eu falei para a minha igreja, gente, eu vou fazer um jejum, domingo, 6h45 da manhã. Quem quer? Aí todo mundo, eu, estou pronto, ó, 6h45 da manhã, jejum, e nós vamos estar ligados com o pastor lá de Portugal. Ou seja, cobra que não anda, não engole sapo. Eu entendi. A estratégia aí foi marcar o jejum, porque se não tivesse jejum, a pessoa não ia ter compromisso, aliança com Deus para acordar, para ouvir, para assistir uma live. Então juntou os dois, né? Isso, criou entendeu? Algo. Criou então, um propósito. criatividade. Criou um propósito, né, com a igreja. Exatamente. Eu poderia simplesmente dizer assim, ah, pastor, 6h45 da manhã, não, vou estar dormindo. Entendeu? Agora, eu falei o quê? Peraí, se o cara está me convidando para entrar ao vivo no culto dele, e ele vai fazer pelo YouTube o dele. Olha, você vai entrar no meu culto aqui. Aí o que eu pensei? Poxa, eu já vou estar na internet. É de graça. Já vou estar pregando. Custa eu fazer um jejum? Custa eu fazer um jejum? Não. Custa eu falar para a minha igreja fazer jejum? Não. Resumindo, a minha igreja vai fazer. Olha, a Iranilde disse aí, ó, criatividade. Ao pastor Ricardo, a depender da média aí, ó. Aí que ele está dizendo aí, ó. É isso que acontece. Tem muita gente assim, ó, parado. Tem gente que não faz nada. E aí, porque fulano... Não... Gente, eu tenho dito o seguinte, pastor. Chega uma hora que, se eu coloquei no Google o endereço da igreja, sabe o que aconteceu? Um cirurgião, dentista, um médico odontológico,
veio de uma cidade chamada Bragança Paulista para São Caetano do Sul. Olha o que aconteceu. Ele chegou no hotel, não conhecia a cidade muito bem, montou um consultório num bairro muito rico aqui em São Caetano, e aí ele falou assim, eu vou na igreja. Ele é da igreja presbiteriana. E aí ele procurou a igreja dele, procurou a igreja dele, procurou a igreja dele. Sabe o que deu? Fechada. Isso não era a pandemia. Isso faz uns 2 meses. Tava tudo, não tinha nada de pandemia. Sabe o que aconteceu? Ele digitou no Google, igreja. Sabe o que aconteceu? Apareceu assim, ó, quadrangular, 80 metros. 80 metros. Se eu não tivesse colocado no Google o endereço da igreja, quando ele procurasse uma igreja para ir, ele não teria. Então é criatividade. E outra, é de graça, gente. O que custa a pessoa colocar lá no Google o endereço da igreja? O que custa essa pessoa que tem uma loja aí colocar no Instagram o endereço, um cartaz da igreja, da loja dele? Então, resumindo, ele foi, procurou a igreja e não tinha, aí ligou para não sei na onde, não conseguiu, se aborreceu. E o que aconteceu? Acabou ficando na nossa igreja. Por quê? Porque ele disse, pastor, tá aqui, ó, na esquina do hotel, é a sua igreja. E o senhor abre, o senhor não está fechado. Hoje nós estamos fechados por causa da quarentena. Mas eu estou dizendo o seguinte, a criatividade de, quando o cara procurar na internet, achar a igreja. Tem igrejas que eu procuro e eu não acho. Ó, pastor, eu já fui pregar em igrejas que quando o cara vem aqui na minha igreja pregar, aí eu, tá bom, aí eu desci na cidade, digitei, não achei nada, fiquei perdido no aeroporto. Porque o pastor é Mr. M, ele faz tudo desaparecer. É inadmissível em 2020 uma pessoa não ter uma conta no celular, tipo Facebook, YouTube, Instagram. É inadmissível, entendeu? Então, você digita ali, você não acha a pessoa. Por quê? Falta de criatividade. Tem gente aí, eu não sei se o senhor tem empresários ou microempresários. O pastor Ricardo são muitos leigos no assunto. É verdade, tem muita gente leiga. E agora, bispo, eles têm que aprender, né? Que eu conheço muitos pastores que não fazia live, que não conseguia ficar diante de uma câmera, que ficava nervoso, que, né? E agora não tem jeito. Para cuidar das ovelhas, o próprio Deus, né, eu creio que tudo isso que está acontecendo, com certeza, Deus está no controle, né? Verdade. A pessoa se adaptar a outra realidade. Exatamente. Eu estou me adaptando a outra. Tem uma coisa interessante, que é o seguinte, o pastor Ricardo colocou aí, para muitos ainda é pecado. Eu me recordo que muitos que meteram o pau na internet, hoje está na internet. Está dependendo da internet. Está dependendo, entendeu? Sabe por quê? É falta de criatividade, entendeu? É falta de parar um pouquinho e pensar. Bispo, tinha uma geração que eles estavam se escandalizando com algumas igrejas que, na hora de ofertar, estava com a maquininha. E hoje, que a pessoa está lá fazendo a live no YouTube, olha, você que quer contribuir com essa obra, ajudar na missão da África, aqui, ó, faz a transferência, tem que entrar na tecnologia que existe hoje. Vai chegar um tempo que o dinheiro em espécie não vai mais existir. Pastor, as pessoas estão assim, ó, teve um pastor Tiago Brunet, se eu não me engano, acho que foi na China que ele foi, na época, ele disse o seguinte, a Ania aí está dizendo que sou a pastora Silvânia, paz. Abraço, ela está usando o celular de outra pessoa. Ó, e aí o que acontece? Na China, lá, mendigo tem QR Code. Mendigo tem QR Code, ou seja, você pega o celular e transfere para o celular do mendigo a oferta, a esmola. Gente, sabe por quê? Porque na China não tem papel, dinheiro não tem. É tudo conta digital. O que tem de pessoas que tem que abrir a cabeça? Ó,
Tem igrejas hoje que elas pagam o aluguel da igreja só com um vídeo do YouTube. Só com visualizações. Entendeu? Então, é o momento da gente falar o seguinte, ainda que eu não sei, mas eu tenho que ter humildade de deixar a galera jovem da minha igreja fazer. Monta um corpo de mídia na igreja, diga, gente, vamos abrir rede social da igreja e vamos invadir Facebook, Instagram, ou então principalmente o YouTube, porque com as visualizações, o YouTube paga em dólar para a pessoa. No começo é muito pouquinho, porque tem poucas visualizações. Mas quando você começa a ter, sei lá, 10 mil visualizações, 15 mil visualizações, já começa a entrar um dinheiro que dá para pagar até o aluguel da igreja. Então, assim, é a pessoa abrir um pouquinho a cabeça e entender, ó, o Ellison está dizendo assim, verdade. A pessoa tem que entender isso. Nós temos que abrir a cabeça. Eu me lembrei, e tem coisas, bispo, que a pessoa cria, né? Só para o outro sorrir, né? Só para ser engraçado, né? E cria e começa a ser divulgado e ganha dinheiro. Né? Ganha, então, porque é visualizações. Entendeu? Verdade. Então, assim, tá faltando, pastor, o povo de Deus é um povo assim, muito Nutella. Muito cheio de mimimi. O crente, ele reclama muito. Ele tem tudo na mão, ele tem uma mente, nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós podemos, então, fazer coisas que ninguém faz. Por exemplo, num período desse de coronavírus, por que um crente não procura ser um cientista lá, quem é cientista já, e descobrir essa vacina? Vai ficar trilionário. Vai ficar trilionário se descobrir a vacina, se descobrir alguma coisa, se não conseguir a vacina, mas que descubra, por exemplo, como construir hospitais, como abrir leitos de UTI nas cidades. Quer dizer, é criatividade. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não precisa de dinheiro. Faça um projeto. Tá cheio de gente com grana, querendo botar grana em projetos. Então, é criativo. Hein, bispo, deixa eu falar algo para o senhor aqui. Eu vim para Santarém, né? E eu tive que ter essa criatividade que o senhor falou, porque eu vim abrir a igreja do nada. Olha aí. Né? Eu vim com uma palavra de Deus, com a palavra, com a cobertura espiritual da minha igreja, com o apoio dos meus líderes. Sim. Mas a única coisa que eu tinha era alugar uma casa, né? Para vir morar. Eu não tinha igreja, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha nada. Olha aí. Né? Mas por causa das outras igrejas que a gente abriu, eu me lembro quando eu cheguei em Castanhal para abrir a igreja, o pastor, na época era o pastor Carlos Soares, eu estava, na hora que ele assumiu Belém, eu estava caminhando para querer sair, né, e abrir uma igreja para me pastorear. E aí eu peguei o ônibus para Castanhal e fui andar na rua. E pastor procura o quê? Pastor procura um prédio. Primeiro ponto, achei o prédio. E agora? Achei o prédio. E agora? Agora cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Né? Aí, o maior interessado é quem? É Deus. Deus nos criou para sermos vencedores. Deus não quer ninguém fracassado, derrotado. O maior interessado na obra é Deus. A obra não é minha. Né? O aluguel da igreja, a igreja não é minha. Senhor, o aluguel está vencendo, eu quero alugar, Deus vai dar um jeito. E Deus sempre dá, bispo. Deus levantou pessoas para pagar o primeiro aluguel. Deus levantou pessoas para levar, para doar as cadeiras. Eita, meu Como é que eu vou levar as cadeiras? Eu estava deitado lá em casa, pensando, meu Deus, como é que eu vou levar as cadeiras? Aí, de repente, o obreiro chega lá no quarto e diz assim, pastor, tem um irmão aí, quer falar com o senhor. Aí eu desço, era o dono da transportadora. Pastor, eu moro em Castanhal, eu vou levar suas cadeiras, não vou cobrar nada. A igreja ia inaugurar, pastor. Ninguém sabia da igreja. Como é que eu vou fazer para acontecer o culto? Aí eu olhei um carro de som, fui lá conversar com o cara do carro de som e aluguei as horas pela fé. Crendo que Deus ia
até a hora eu ia ter o dinheiro para pagar, porque tem que ter criatividade, ação e fé. Isso, Né? exatamente. E Se não aconteceu tiver tudo. isso, não funciona. Tudo deu certo no final, mas deu certo porque eu fui. Olha, o mestre Camilo, ó, mestre Camilo lá de Fortaleza. Deus Muito abençoe bem, aí, seja ó. bem-vindo, mestre Camilo. Eu já ouvi falar muito do mestre Camilo, Muito né, do forte homem de esse homem, muito Deus, forte. um dos grandes líderes, né, que a gente teve no Isso. Brasil. Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, seja bem-vindo, mas ouvi falar muito, né? Ele é um grande homem de Deus e é da minha cidade, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E já está lá em Fortaleza já há uns 2 anos já, fazendo um belo trabalho lá. É isso que o senhor falou. Todo mundo começa do zero. Todo Aí, mundo Emil, começa assim. aí só encerrando, eu vim para Santarém com a mesma situação, começar uma igreja. Sim. Como é que eu vou começar uma igreja? Aí a minha esposa teve criatividade, começou a fazer chá, né? Olha. Vou fazer aqui um anúncio, faz um anúncio, vou convidar aqui, entrar em contato, vou botar no Face, olha, chá, juntou 10 pessoas, opa, já tem 10 pessoas. Não tinha igreja, era tudo na Sim. minha casa, né? Eu pensei assim, eu vim para cá fazer o quê? Eu vim começar uma igreja. Então eu não Isso. fui assistir culto em outra igreja. Não, eu disse, eu vim a começar uma igreja. E aí, Amém. ó, eu cheguei em fevereiro, quando foi em abril, a igreja estava aberta. Olha E aí. até hoje, só que com muita luta, bispo. Aí chegou Sim. um tempo, você sabe como é começo de igreja, né? Sim. Sabe qual é a diferença do ministério que a gente estava para o que eu tô? Que Ah, a igreja da graça você vai, já está o prédio alugado, né? Já está o isso. salário do pastor, já está as cadeiras, já tem tudo. Aqui Já eu tem não uma tinha nada. infraestrutura. Aqui eu não tinha nada, só tinha Deus. Olha Aí aí. Deus abençoou. Só que o que tinha ainda não dava para mim me manter. Aí Certo. o irmão aqui que conheceu outra irmã, quis casar e quis ir lá para outra cidade para buscar, e ele tinha um táxi. Aí ele pensou, com quem que eu vou deixar o táxi? Bispo, eu nunca tinha trabalhado de táxi, eu fui ser taxista. Eu Meu disse Deus assim, eu mesmo. disse assim, olha só a história. Eu disse, sabe, bateu aquele medo, né? Porque Ah, desde os 16 anos que eu me converti, eu nunca trabalhei para ninguém. Eu trabalhei na loja dos meus pais, quando era pequeno. Mas nunca trabalhei, só trabalhei para o reino de Deus. E com amém. 42 anos eu vou ser taxista. Imagina, saber Meu. rua, saber rua. E olha, eu vou te contar uma história engraçada, já já. Aí eu falei pro irmão assim, me ensina, rapaz. Eu tenho coragem. Me diz aonde é que pega as pessoas. Que tem as balsas, tem aeroporto para você ir, tem as lanchas que chega, tem muito lugar para você ir. E ele foi me ensinando, né? Eu conheci um Sim. pouco as ruas, peguei, ele viajou. Rapaz, não é que eu ganhei dinheiro. Aí Olha aí. ele voltou, eu tive que entregar o táxi para ele. Aí eu disse assim, rapaz, arruma um táxi para mim, moço, que o negócio foi bom. Então eu estava trabalhando na igreja e ele arrumou. Eu trabalhei Olha. 2 anos de táxi aqui, pastor. Parei 2 agora por causa anos. da pandemia. 2 anos. Né? Conheço, teve um tempo que eu quis sair, por causa da Ah, igreja e tal, sendo taxista e trabalhando na igreja. certo. Aí Deus falou dentro de mim assim, não sai não, porque tu vai conhecer muita gente dentro desse táxi. Hoje os taxistas me respeitam, me conhecem. Já orei levando passageiro para o hospital, pai morrendo, né? Já orei, levei pessoas para a igreja dentro do táxi. Levei pessoas para dentro da igreja. Olha. Passageiro que eu peguei na rua com problema. Eu andando na rua, às vezes Deus fala, leva aquele casal ali. E às vezes dei carona para a pessoa de graça. Quer dizer, Rapaz. se eu tivesse ficado parado. Aí agora eu tô em casa, né? Não tá tendo corrida na Sim. rua. Tô em casa. E sabe o que foi que eu Sim. fiz agora em casa? Ó, Ah, Marca da Paz. Conhece?
Eita, sim! Estou vendendo camisa e colocando pessoas no negócio. Não podemos parar, pastor. Não pode! Jesus era carpinteiro, tinha um lá que fabricava rede. Então tem que ficar Eita! só comendo em casa e dormindo? Não, tem que fazer alguma coisa. Paulo fazia tendas. Paulo fazia tenda. A pastora, minha esposa, está falando aí, começou com uma célula. Ó, a igreja está falando da igreja. Começou com uma célula. Então, o senhor não parou. A Marca da Paz colocou o Ellison aí. Então, a gente percebe o seguinte: criatividade sem ação não adianta nada. Entendeu? E quantas são as pessoas que Deus está dando ideias agora nessa quarentena e ele não está usando? Segunda coisa, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é ser bem-sucedido em todas as áreas. Então, quando a pessoa coloca no coração, eu vou crescer, como o senhor falou aí, ó, vender camisa, foi taxista, tá fazendo, o senhor está se virando nos 30. Sabe o que vai acontecer? O que diz em Provérbios 22, 29. Conhece um homem diligente nas suas obras? Este será colocado diante de grandes autoridades e não de pessoas inferiores. Então, quem é que vai estar diante de grandes autoridades? Quem não para. Quem vai para cima. Quem não tem medo. Às vezes as pessoas ficam muito paradas. Água parada dá dengue. A pessoa tem que entender isso. Tem que ir para cima. Peraí, se eu tenho fé, se eu tenho um pastor que está orando por mim, então eu vou usar a criatividade. O dinheiro vai chegar. Olha aí o exemplo que eu dei de Joquebede. Joquebede, ela recebia dinheiro para cuidar do próprio filho, e a filha do faraó não sabia que Joquebede era a mãe do Moisés. Então, olha só, o que eu entendo? Então o que eu entendo? Quando você tem um projeto, Deus banca. Quando você tem uma visão, Deus banca. Quando você visualiza algo, Deus banca. Eu sempre digo o seguinte: se você pode ver, você já tem. Se você pode ver, você já tem. Esse é o segredo. Não adianta. Eu me lembro que o senhor falando aí de uma visão, né? Você já tem, né, nisso que o senhor está falando. Quando eu disse aqui, eu lembrei agora, quando eu disse que eu vim começar a igreja que eu estava tinha quase 500 pessoas lá em Donizeu. Aí eu tenho duas filhas, uma estava com 16, a outra com 12, e o Samuel com 5. Eles estavam envolvidos no ministério de dança, louvor. Quando chega aqui não tem nada. Sim. Né? Não tem nada. Sabe, você enfrenta uma luta dentro da própria casa. Sim. Aí eu disse assim, mas eu vim para começar a igreja. O que eu pensei? O que eu imaginei? A igreja começa na minha casa. Falei com a pastora e disse assim, pastora, vamos aqui, ó, chama aí todo dia, durante uma semana, nós vamos fazer culto aqui em casa. Isso há 3 anos atrás. Certo. Aí quando dava 9 horas da noite, eu ia para o quarto, um dos quartos da casa, reunia a minha esposa, e os 3 filhos faziam culto, oravam, né? E com pouco tempo a igreja começou, foi sendo gerada. Eu me lembro, bispo, que no segundo dia, eu às vezes ficava até tarde ali, fazendo uma live, gravando alguma coisa. No segundo dia veio aquela palavra de 1 Reis 18, 41 em diante, que fala que Elias, depois que ele venceu os profetas de Baal, Elias fala com Acabe, aparelha o teu carro, porque veio uma abundante chuva. Né? Era 3 anos e meio que não chovia. Como é que alguém, uma voz profética, diz que vai chover? Se 3 anos e meio não chove. O mais interessante é que ele chama o moço, né, o auxiliar dele, diz, vai lá olhar para o céu, ver o que tem lá. Não tinha nada. Mas na visão profética, ele já via, era uma chuva. Né? Ele viu uma chuva onde não tem nada. Verdade.
Aí Deus falou comigo assim, aonde não tem nada, o que começa pequeno, porque depois de uma grande insistência, imagina você dizer para um discípulo seu, fulano, vai ali na área, pega um negócio que está na cadeira lá, a chave do meu carro, o meu celular, ele vai lá e não acha. Não, tá lá, volta lá de novo. Ele vai a segunda vez, ele vai a terceira. Eu duvido se ele na quarta, na quinta, ele já tá com a cara meia zangada pro seu lado, que o senhor tá dizendo que tá lá, que tem alguma coisa lá. Né? O bispo tá ficando... acho que não diz que tem e não tem. Mas eu fiquei imaginando isso, bispo, porque ele falou 7 vezes. Na sétima, e ele, enquanto ele ia lá, ele ficava orando, né? Sim. Ele ficava orando. E aí Deus falou comigo, a oração traz a existência. Verdade. Então, tudo que você vai começar, nós estamos falando, essa criatividade vem de Deus. E ela só vai vir se você orar. Como a gente começou falando, Salomão foi encontrar com Deus, ele foi orar. Então. Né? Ele orou. E aí pediu a Deus sabedoria. Se não tiver oração, não vai acontecer. Então Deus falou comigo nessa palavra. O que não existe vai existir, o que é pequeno vai ser grande. Eita Deus. Amém. Deus? E o que é pequeno? Uma célula. Vai ser uma igreja. E essa igreja, na minha visão, vai ser grande, meu bispo. Amém. Vai ser grande. Né? Nós temos... Deus tem nos dado graça. Agora, em fevereiro, nós fizemos uma conferência Despertar. É aquilo que a gente começou a falar no início. Eu fiquei pensando. Eu digo, mas pensar não, eu tenho que ligar e dizer, fulano, vamos fazer a conferência, tu pode vir, vou comprar tuas passagens. E aconteceu. É isso aí. Então é o que nós queremos dizer para essas pessoas que estão nos assistindo. E eu ia ler aqui uma palavra, bicho, que tem a ver com o que você está falando aí. E outra coisa, vai acabar aqui o tempo. Nós vamos encerrar aqui e voltamos, né? O bom é para fazer o seguinte, para que as pessoas depois possam assistir, você encerra e a gente volta. Por quê? Porque se você não terminar, ela cai e não salva. Quando você encerra, ela salva. Deixa eu encerrar então, né? Não, você encerra agora, encerra. Então eu vou encerrar então. Quando Pessoal, você encerrar... Vamos encerrar aqui o tempo, passou rápido, né? Tá sendo bom demais. E a gente volta, tá? A gente vai aguardar uns minutinhos para você voltar. Então eu vou encerrar aqui. Isso.